Olá! Já parou para pensar que o remédio mais potente para a nossa saúde, tanto do corpo quanto da mente, talvez não esteja numa farmácia? E sim num abraço de um amigo, numa conversa sincera? Pois é, a amizade não é só um prazer social, ela é um pilar fundamental da nossa saúde. Sejam muito bem-vindos ao MedTalks, a nossa pílula diária de informações sobre saúde e bem-estar. Todos os dias, às 5 da manhã, a gente traz conteúdos para incentivar uma vida mais saudável através do que mais importa, a informação. E hoje, vamos mergulhar em como os laços que a gente cria podem literalmente nos curar e nos fazer viver mais e melhor. A nossa jornada de hoje vai passar por 5 pontos bem importantes. A gente começa entendendo o perigo que se esconde na solidão. Depois mergulha na ciência por trás do poder da conexão. Aí a gente vê os benefícios concretos para a saúde, aprende como cultivar esses laços na prática e, para fechar, vamos entender como a amizade se transforma com o tempo. Então, para começar, antes de celebrar a amizade, a gente precisa entender a real gravidade da falta dela. A solidão é um risco silencioso, mas que tem consequências muito reais para a nossa saúde. Essa citação do psicólogo John Cacioppo é impactante. Ela resume a questão de uma forma muito poderosa. Pensa bem, o cigarro, a obesidade, são vistos como ameaças gigantescas à saúde pública. E a ciência coloca a solidão exatamente no mesmo patamar de risco. Não é só um sentimento, é uma condição clínica séria. E aqui é importante a gente fazer uma distinção, sabe? Solidão é aquele sentimento de estar desconectado, mesmo que se esteja no meio de uma multidão. Já o isolamento social é a falta física de contato. Os dois são perigosos. E os estudos mostram que eles podem aumentar o risco de morte prematura em impressionantes 26 a 29%. Mas o outro lado dessa moeda revela um dado simplesmente fantástico. Uma revisão enorme de 148 estudos mostrou que pessoas com laços de amizade fortes têm 50% mais chances de viver mais. 50%! É uma estatística poderosa que nos leva direto para a nossa próxima parte. Então, qual é a prova científica por trás disso tudo? Saindo um pouco do problema e entrando na solução, vamos dar uma olhada num dos estudos mais importantes e, com certeza, mais longos já feitos sobre a vida humana. Esse é o estudo de Harvard sobre o desenvolvimento adulto. Ele começou lá atrás, em 1938, acompanhando a vida de 700 jovens. E hoje, mais de 85 anos depois, a pesquisa continua, agora incluindo até os filhos desses participantes. A longevidade desse estudo dá um peso incrível para suas conclusões. E a principal conclusão, depois de quase um século de dados, é de uma simplicidade que chega a ser poética. Não é sobre dinheiro, não é sobre fama, nem sobre carreira. O fator mais decisivo para uma vida longa, feliz e saudável é a qualidade dos nossos relacionamentos. Mas como isso funciona na prática dentro da gente? É quase como uma batalha química que acontece no nosso corpo. A interação com amigos libera um verdadeiro coquetel de hormônios do bem-estar, como ocitocina, serotonina. Por outro lado, a solidão e o estresse liberam cortisol, adrenalina, que causam inflamação e enfraquecem nossas defesas. A amizade é literalmente um anti-inflamatório natural. Agora vamos aos detalhes. Quais são os benefícios que a gente pode sentir no dia a dia de uma vida social rica, tanto para a mente quanto para o corpo? Bem, para nossa mente, a amizade funciona como um escudo protetor. Ela reduz o risco de depressão, de ansiedade, nos dá um senso de pertencimento que é fundamental para a gente e nos ajuda a lidar com os desafios que a vida inevitavelmente traz. Ter com quem contar nos torna mais resilientes. E os efeitos no corpo são igualmente impressionantes. Amigos fortalecem nosso sistema imunológico, ajudam a baixar a pressão arterial e, por consequência, diminuem o risco de doenças do coração. Algumas pesquisas chegam a sugerir que bons amigos podem adicionar até 1 década à nossa vida. 1 década é incrível, não é? Ok, a ciência é clara. Mas como é que a gente transforma esse conhecimento em ação? Nessa sessão, a gente muda o foco do porquê para o como, com algumas orientações bem práticas para construir e, claro, manter amizades fortes. A gente pode pensar em 5 pilares. Primeiro, ser autêntico, porque ninguém se conecta de verdade com uma máscara. Isso leva a uma escuta ativa, a estar presente de corpo e alma. E a partir daí, a comunicação honesta e um ponto crucial, a reciprocidade, aquela via de mão dupla que sustenta qualquer laço duradouro. Agora uma pausa para uma pequena reflexão. Pensa só nas nossas listas de contatos hoje em dia. Centenas, talvez milhares de nomes. Mas com quantos deles existe uma conexão de verdade, uma amizade real?
Essa pergunta não é para gerar culpa, de jeito nenhum, mas sim para provocar um pensamento sobre onde a nossa energia e o nosso tempo estão sendo investidos. E para a gente ir finalizando, vamos ver como a nossa relação com a amizade muda conforme a gente envelhece. Porque, longe de perder a importância, ela se torna uma fonte ainda mais potente de felicidade. Isso é explicado pela teoria da seletividade socioemocional. Basicamente, na juventude, nosso foco é em quantidade, em expandir a rede e conhecer muita gente. Conforme o tempo passa e a nossa percepção da finitude aumenta, a prioridade muda naturalmente para a qualidade. O investimento passa a ser em menos pessoas, mas de uma forma muito mais profunda. E por curiosidade, qual seria o número ideal? Uma pesquisa fascinante descobriu que ter 4 amigos próximos parece ser o ponto de equilíbrio para o bem-estar psicológico em pessoas mais velhas. Claro que não é uma regra rígida, mas é uma ilustração muito bonita dessa mudança de foco da quantidade para a qualidade. E essa citação, para mim, resume a essência de tudo que a gente conversou hoje. Uma amizade verdadeira é essa força que multiplica os bons momentos e que serve de bálsamo, que nos ajuda a suportar os maus. É o melhor investimento que podemos fazer na nossa jornada. E com essa reflexão a gente chega ao fim. Muito obrigado pela companhia e pela atenção no nosso conteúdo de saúde de hoje. Se este conteúdo foi útil, fica aqui o convite para acessarem nosso blog e encontrarem muito mais informações para uma vida saudável. O endereço é med.com.br. E nós também estamos em formato de áudio, viu? Para ouvir mais é só nos encontrar no Spotify. Procure por Descomplicando a Saúde com SPAS. SPAS, que é a nossa plataforma de benefícios. Fica a reflexão final. Talvez o maior investimento em longevidade não esteja num frasco, mas numa ligação para um amigo. Um grande abraço e até a próxima!